Por que a agenda do seu comercial está sempre vazia e você está sempre tendo que buscar mais reuniões de vendas? Por que seu comercial não tem reuniões de vendas suficiente para bater as metas de comercial? Isso tudo a gente vai descobrir aqui ao longo desse episódio. Eu tenho muito prazer de trazer aqui o Matheus Martins e que a gente vai discutir os principais pontos e tópicos para você conseguir lotar a agenda do seu time comercial e o passo a passo que a gente mesmo fez dentro da nossa operação e dentro de outras operações que a gente descobre. Então, sem mais delongas, Matheus, obrigado demais por estar aqui comigo mais uma vez nesse podcast aqui. E, cara, hoje a gente vai abordar um assunto que talvez é um dos grandes fantasmas da maioria das operações que exige, né, reunião de vendas, né, que é basicamente lotar uma operação comercial. Então, muitas vezes a gente, estrutura um bom produto, um bom serviço, estrutura tudo bonitinho, daí coloca no ar, traz time comercial, começa a vender as primeiras contas ali, mas a gente precisa escalar, e aí surge a primeira dificuldade, né? Como que a gente, de fato, lota a nossa equipe comercial de demanda e consegue fazer isso de maneira escalável, né? E essa é a principal força motriz ali de um negócio quando a gente vai olhar na prática em crescimento, né? Mas, cara, me traz um pouquinho do seu ponto de vista, principalmente no que você já teve de experiência, acho que esse que é o mais legal da gente compartilhar aqui, mas da importância primeiro dessa parte de demanda, né, e dentro da sua carreira também, dentro do que você já teve de experiência em outros negócios, cara, o que foi de mais essencial nessa parte de demanda, momentos que foi bom, momentos que foi ruim, traz um pouquinho desse contexto, se apresenta para a galera, claro. Boa, cara, muito prazer estar aqui, meu nome é Matheus Martins, sou sócio do Eduardo, né, e há mais de 10 anos a gente já trabalha com marketing e vendas. Há algum tempo a gente fundou a Rev, que hoje é uma aceleradora de vendas, então o nosso dia a dia é literalmente entender problemas de marketing de operações, entender problemas de vendas de operações, trazer tecnologia para isso, para realmente gerar uma demanda mais previsível e a gente conseguir fazer algumas empresas crescerem, né? E, cara, o que eu vejo de, assim, a agenda, a falta de agenda do vendedor, ela é um sintoma muito forte de alguns problemas que a gente vê, né? Dificilmente é uma causa. E quando a gente pega algumas empresas, e essas empresas já vêm mais problemáticas, pô, velho, tô com vendedor, tô com SDR, mas não tô conseguindo gerar demanda, a galera acha que realmente é só colocar mais pessoas ali. E aí você tem que dar um passo para trás. Você tem que entender, principalmente nos dias de hoje, o seu modelo de negócio. Hoje tudo virou commodity, né? Então, pô, você precisa, até antes da gente entrar em termos técnicos, entender de fato como é que você vira competitivo, como é que você traz um diferencial claro para o cliente para você conseguir comunicar isso para o mercado. Então, é óbvio, né, que a falta de agenda, ela vem por um motivo muito claro. Geralmente ela está ligada à falta de demanda. Então, se eu não tenho leads, se eu não tenho pessoas levantando a mão para conhecer a minha solução, ou se eu não tenho um funil muito específico, eu não vou ter agendamentos, né? E aí a gente pode falar de inbound, a gente pode falar de outbound, mas geralmente a causa principal é as empresas são muito ruins em fazer funis, e quando eu falo fazer funil, a galera só quer fazer anúncio direto para, oi, aqui está o meu produto, aqui está o meu serviço, vem cá conhecer. Isso funciona para uma parcela pequena do mercado, né? E o segundo ponto, a galera é muito ruim em diferenciar e se comunicar com a real dor, com o real problema que os clientes estão passando no dia a dia. Então, vira mais uma solução genérica que a pessoa que está do outro lado não vê valor para conhecer essa solução, sabe? Então, assim, basicamente, geralmente, é problema de funil ou é problema dessa má comunicação do seu próprio produto ou do seu serviço para o mercado. Boa, cara, até pensando assim, na hora de abordar esse tema, né? Tem um lance que a galera primeiro vai se diferenciar ali, né? Na hora de gerar mais demanda. Cara, preciso lotar ali meu comercial, né? Tem dois mundos ali um pouco diferentes, né? Que tem várias estratégias, mas se a gente for resumir em dois mundos distintos para tornar isso mais fácil, tem a demanda aquela que é ativa, né? Que a gente vai atrás, que a gente busca, né? Prospecção ativa, ligação, cold call, etc. e tudo mais. E tem a demanda passiva, né? Que a gente atrai o lead. Aí, enfim, coisas de inbound e etc. Na sua experiência, cara, o que você vê, até depende
do nível ali da operação, mas o momento ali de você começa já na prospecção ativa, não? Começa no inbound, como é que é essas fases, até diferenciar, né, para a galera o que é uma demanda ativa mesmo, o que é uma demanda passiva? Traz um pouco desse ponto de vista para a galera. Cara, é muito engraçado, né? Porque na minha vida eu fiz os dois, né? Então, vai muito do seu contexto que você está inserido, do cenário e as ferramentas que você tem à sua disposição, né? Então, por exemplo, quando eu fundei uma empresa de distribuição de cosméticos, cara, eu não tinha grana, eu não tinha nem muita inteligência também para conseguir criar algum processo de captar leads ali pela internet, né? De gerar um funil qualificado ali dentro da internet. E eu fui para o outbound, eu fui buscar lead, assim, literalmente gastando sola de sapato, né? Então, visitava farmácia, visitava salão de beleza, visitava supermercado para deixar os produtos. Até que chegou um momento que eu falei, cara, isso daqui eu continuar fazendo não é escalável. Eu tinha um produto que era altamente vendido ali, que podia ser vendido na internet de forma muito escalável, são cosméticos, né, pô? Então, eu tendo estoque, eu consigo vender quando eu tiver. Mas você fazia prospecção ativa para quem? Tipo, para minha própria empresa. Para minha própria empresa, tudo eu buscava... bem, mas é vendedor? Isso, eu buscava ali salões de beleza que compravam recorrentemente de mim, eu buscava ali supermercados que sempre tinham um giro de vendas ali, que compravam recorrente de mim também, e, consequentemente, outros distribuidores, outros revendedores ali, né, que trabalhavam. Mas, assim, cara, aí a partir do momento que eu entendi que eu não conseguia escalar, ou que eu ia ter que montar um time gigantesco de pessoas para replicar o que eu fazia, falei, cara, eu preciso fazer uma outra coisa. E aí foi quando a gente decidiu ir para o inbound, a gente abriu e-commerce, a gente começou a ter time de inside sales, né, time de vendas interno ali, para a gente começar a escalar uma operação com mais enxuta, mas que conseguisse realmente, com um processo bem definido ali, ter uma venda em maior escala, porque isso ia conseguir ser mais viável do que eu bater de porta em porta, eu visitar salão, eu visitar a farmácia. Então, assim, até entendendo, né, para quem tá ouvindo a gente, é importante você entender o seu contexto e principalmente o seu tipo de negócio. Às vezes, o seu cliente ele não é facilmente encontrado na internet. Então, você vai precisar ter uma busca mais ativa, você vai precisar ir atrás do seu lead, você vai precisar ligar, você vai precisar visitar, né? Diferente de outros modelos de negócio que você consegue encontrar esse cara na internet. E aí é um dos melhores cenários também. Esse ponto é legal, porque, assim, de maneira objetiva, a demanda ativa, a prospecção ativa, a gente vai fazer com a lista, né, ligando ali para as pessoas, ou batendo de porta em porta, mas hoje em dia ligando, né, ligação ali de telefone fixo, ou WhatsApp, enfim, essa parte da você ir atrás da demanda em si, normalmente vai ser um lance interessante, principalmente se você está no começo do negócio, né, até porque você não vai ter dinheiro ali para investir, né, e tudo mais. Qualquer tipo de negócio, na verdade, seja de um preço baixo, um ticket baixo, até um ticket alto, tem até que começar assim, né, para se provar e tudo mais, né? Não acho que é inteligente começar já com um caminhão de mídia ali. Não acho que é o melhor caminho até para você conseguir testar outras coisas, o próprio produto, né, a solução, etc. Mas tem um lance que você falou que eu achei interessante até para a galera se ligar nisso, que talvez esse é um dos fatores mais legais e importantes da gente definir, né, se vai escalar através de mídia paga, prospecção ativa, que é o cliente ser facilmente achável. Explica isso para a galera, porque isso não é muito simples e talvez é um dos frames assim mais legais que a gente olha para dentro da operação antes de conseguir fazer ela de fato ali escalar, né? Traz essa visão aí dentro ainda dessa diferenciação de passiva, né, de demanda passiva, demanda ativa também. Cara, assim, acho que antes de qualquer técnica ou modelo que você vai começar a aplicar, né, a gente tentar entender como é que estão as coisas hoje. Ninguém tem tempo para nada, ninguém quer parar para buscar mais informações sobre uma determinada solução, e todo mundo provavelmente faz o que você faz. Então, poxa, você tem N concorrentes aí no seu mercado, a não ser que você seja um produto, um serviço muito disruptivo, né? Então, você precisa, de uma forma muito rápida e clara, explicar o que você faz e por que você é único naquele e por que você é o melhor. É um puta desafio, velho. Isso daí é muito difícil, isso não é fácil, sabe? Às vezes, principalmente o dono
pego na operação vai falar, pô, o diferencial é eu entregar, porque eu estou todo dia entregando, eu estou todo dia atendendo, eu atendo bem, atendimento. etc. Exato. Só que quando você começa a falar com um público maior, que não é aquele público perto de você, que já está vendo o seu dia a dia, se você fala isso para a galera, para os seus possíveis clientes, eles não vão te entender como diferente. Pô, mais um que está falando a mesma coisa, já vi 10 anúncios aqui, por exemplo, né? E é importante, cara, você literalmente ter, além dessa comunicação, ter o entendimento que o seu público ele vai estar ali na internet, porque é tecnicamente a premissa do inbound, né? A gente, ou geração de conteúdo orgânico, ou captação de lead através de tráfego pago, né? Que são as maiores fontes ali do inbound. É o seu público estar usando a internet. E eles consumirem conteúdos que vão elevar o nível de consciência e vai falar, pô, o Matheus, o Eduardo, ele é diferente. Deixa eu começar a entender sobre a solução desse cara, deixa eu ir atrás desse cara. E se você já não tem um público facilmente encontrado na internet, e tem muitas empresas que chegam aqui pra gente e falam, pô, velho, eu preciso gerar mais demanda, eu preciso lotar meu comercial, vamos colocar tráfego pago. Cara, se é uma empresa, por exemplo, que trabalha com licitação, seu público não está na internet. Se você é uma indústria muito nichada, que vende de forma específica, pô, faz 10, 20 vendas ali no ano, mais grandes projetos, talvez seu público não está na internet também. E fica difícil escalar isso dentro da internet. Então, o que a gente traz até de dica para algumas empresas que chegam assim é, cara, beleza, para esse produto, você não acha o público na internet. Mas vamos pegar uma variação desse produto seu, do seu serviço, vamos mudar um pouquinho o envelope dele para achar um outro cliente, se fizer sentido nesse momento, sabe? Então, eu vejo muita gente querendo anunciar, tráfego pago não é para todo mundo, é para a maioria das pessoas, o inbound é para a maioria das empresas, sim, mas não é para todo mundo. Então, se você não consegue facilmente achar o cara ali dentro da internet, pode comprar o seu produto, o seu serviço, provavelmente o outbound, ir atrás ativamente de leads, é o melhor caminho. Cara, gostei desse ponto. Para mim é um dos melhores, né, que a gente passa aqui sempre dentro dos nossos projetos. De fato, se ele tem uma base de cliente, né, o TAM, né, um nomezinho mais técnico, mas um mercado total endereçável muito específico, muito pequenininho, talvez é interessante num ticket muito alto para compensar, né? Talvez é interessante fazer esse esforço em ABM, em prospecção ativa, etc. Ou até mudar ali o envelope da solução. Achei perfeito isso que você falou também. É um lance interessante. Mas se não, para todos os outros casos, e aí tem aquela... É bom a gente diferenciar também, que todo mundo acha que o mercado dele é muito específico, né? Isso é uma das maiores mentiras. E assim, é uma das coisas que a gente mais escuta. Ah, meu mercado é muito específico. É nada. Parece a maioria que tem aí, fica tranquilo, tá? Você não é o alecrim de ouro, não. O alecrim dourado. Na verdade, o que tem, às vezes, é uma dificuldade natural de todo o negócio, mas não é, puxa, porque você está num mercado XPTO, é só você olhar, às vezes, alguma referência. É só questão de referência ali para conseguir executar. Mas, Matheus, não, me conta uma coisa, velho. Quando você olha uma operação, vamos lá, aterrizar aqui, uma operação de 4 vendedores, time comercial, uma operação de ticket médio para cima ali, tudo mais, mas que sofre com essa falta de geração de demanda. Às vezes já executa ali inbound, às vezes já faz mídia paga, já tem uma outra coisinha ali de prospecção ativa. Quais são os principais erros, velho, que você vê que mantém ainda a agenda do time comercial vazia? E olhando para sua experiência mesmo, cara, abrindo o livro aí, sem muito techniquez. Cara, assim, eu acho que o que mais mantém a agenda do time comercial vazia, para o cara que já está rodando, são alguns pontos, obviamente, né? Às vezes chega um ponto muito latente, que é o próprio processo do SDR. Então, o pré-vendas demora a fazer um atendimento ali do lead que já existe. Às vezes, chega pouco lead, o pouco que chega, o cara demora a atender ainda. O cara tem um processo ruim de agendamento, tem um processo ruim de follow-up. Isso deixa um gargalo, que se com pouco já está ruim, se eu colocar muito também, eu vou ter um baixo aproveitamento. E aí a gente, de novo, começa a culpar a mídia paga, falando que, os leads estão desqualificados, que na verdade é o seu processo. Então esse é um dos principais fatores também. Mas o segundo, cara, e aí pensando num ticket médio, você começa a ter uma venda mais complexa, uma venda mais consultiva.
Com isso, você precisa elevar o nível de consciência de quem está te ouvindo, cara. Por que a sua solução é melhor? Por que você precisa daquilo naquele momento? E onde eu vejo a galera mais pecar até chegar no agendamento é literalmente nessa comunicação. Então, pô, velho, primeiro ponto. Todo mundo já está fazendo fundo de funil. O que é fundo de funil? É anúncio que leva para uma página para conhecer uma determinada solução, para conhecer determinado produto. Você precisa ir contra isso. Você precisa começar a gerar um pouquinho mais de valor para esse cara. De, pô, velho, deixa eu te chamar para um diagnóstico, deixa eu te mostrar um conteúdo, deixa você assistir um webinar meu. Isso eleva o nível de consciência. A tomada de decisão da compra mais consultiva, algumas vezes ela é imediata, mas ela precisa ser construída e elevado o nível de consciência ao longo dessa jornada. Então eu vejo a galera errar muito nisso. E no segundo ponto é realmente não envelopar muito bem o que ele vende. Então, por exemplo, eu vendo um serviço, né? Vou colocar tráfego pago. E aí eu tô lá anunciando tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago. Esse cara tá me comparando com outras empresas. E aí, muitas das vezes, o preço vai levar. Muitas das vezes, só pelo fato do cara aparecer mais, ele vai levar. Como é que eu entrego isso de uma forma diferente? Eu preciso envelopar esse meu serviço. Eu preciso entregar ele de uma maneira diferente, criar uma garantia diferente, entregar mais coisas que estão relacionadas a isso. Aí o cara começa a ver valor, ele fala, opa, isso é diferente do que eu estou vendo no mercado, deixa eu conhecer um pouco mais, esse cara agenda, faz um cadastro, cai no SDR que tem um processo certinho, e aí sim você começa a lotar a agenda do seu time comercial. Cara, eu vejo que assim, são vários pontos, né? Você falou da pré-venda, às vezes que não engaja, né? Tem a embalagem daquilo que ela está vendendo, a comunicação. Eu vou no elementar, assim, que eu vejo muita galera, às vezes, que ele não sabe, primeiro, o quanto que ele precisa por vendedor, para ele conseguir abastecer a galera. Tem a mais nenhuma noção. Ele não sabe, cara, como é que ele tá gerando demanda hoje. Ele não tem essa percepção. E é impressionante, velho. Tipo, a quantidade de pessoas que a gente conversa aqui, que você aperta um pouquinho. Ah, não, meu principal canal é orgânico no Google Search. Deixa eu ver então, me mostra. Aí você vai ver, a maioria, na real, é de indicação de um parceiro que ele nem sabia que tinha muito contato que indicava ele. Então eu vejo muito nas pequenas e médias empresas essa dificuldade e essa má gestão ali de onde que vem hoje, para ele conseguir acoplar mais coisas, né? E não saber o quanto que ele precisa por vendedor, por exemplo. Então, é muito comum e é muito fácil que sempre o principal BO seja essa aqui é para mim a principal. Não, Matheus, se eu gerasse 100 vezes mais demanda, eu conseguiria vender 100 vezes mais. Qual que é o principal? Se chegar, eu fecho. Qual que é o principal problema de toda empresa? Demanda. Se eu tiver muito mais demanda, eu vou fechar muito mais. Isso é total mentira? Não, não é. Né? Um funil cheio de oportunidades lá vai te gerar receita. Isso aí não tem como. Porém, o que a galera não manja é que, na prática, quando você vai executar isso, você executa de maneira torta e você não tira mais vendas. Você diminui taxa de conversão, você diminui ticket médio, dá mais desconto, etc., perde qualidade. Às vezes acaba nem vendendo em algumas operações. E aí surge essa problemática de, quanto mais demanda, melhor. Então eu vejo muito esses erros. Primeiro, a galera não sabe o quanto de demanda ela precisa, não sabe montar uma meta. Ela não sabe o que ela tem de canal hoje, e qual outro canal que ela vai acoplar. Então é um negócio de tiro curto. Testei um pouquinho, não deu certo, vou para o próximo. Testei um pouquinho, não deu certo, vou para o próximo. E o comercial sempre está de agenda vazia, e tendo que fazer ações sozinho ali para conseguir executar. Outro erro muito forte, cara, que eu vejo é a maioria dessas operações que sofre muito não dão a devida atenção à geração de demanda. Não existe essa área para quem olhe, nem o responsável para que olhe para geração de demanda. Às vezes a geração de demanda para um negócio é reunião de vendas, presencial, online. Às vezes a área de geração de demanda é uma geração de demanda para o e-commerce. Às vezes é uma geração de demanda, enfim, para balcão da loja, vamos colocar até assim, tá? Mas não existe ninguém pensando nisso. E aí é onde, às vezes, o dono da empresa mais economiza. Não, eu vou economizar aqui, vou botar meu sobrinho no marketing, vou botar não sei quem ali no marketing, uma agência de 1.500 conto ali e tudo mais, para poder rodar alguma coisa.
e não dá a devida atenção, nem na agenda dele isso é prioritário. Talvez esse é um dos principais pontos, refletindo aqui agora, que eu vejo de mais errado, assim, que mantém a agenda comercial ele travada, sabe? Então... Cara, assim, tem 2 pontos, né, que a gente sempre brinca aqui. O primeiro é que o melhor lead é o próximo. Melhor Então, lead é o geralmente, próximo. quando o cara que fala, pô, quanto mais você mandar, eu vou fechar, né, ou o que você mandar eu vou fechar, porque meu time comercial é bom, meu produto é bom, meu serviço é bom. Geralmente é o cara que não tem processo nenhum, não tem ideia da taxa de conversão dele. Esse já começa a ser um sinal que você fala assim, cara, esse cara não tem noção do que ele está fazendo. Não tem Ele ideia. tá vendendo porque talvez já existe uma demanda reprimida ali, ou ele tá, às vezes, queimando margem de lucro, colocando o produto dele ou o serviço dele no preço barato e tá sendo mais competitivo, só que ele tá com a corda tá apertando o pescoço dele e ele não tá vendo. E o segundo ponto que você tocou, cara, que eu acho que é muito importante, cara, vendas é o coração da sua empresa. Tem 2 pontos. Quando você está com um problema de coração, você quer que um estagiário ou um formando em medicina cuida do seu coração, você quer um médico experiente do Einstein? Eu quero um médico. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, geralmente, o seu coração ele começou a dar problema é porque você não cuidou lá atrás. Né? Não foi do nada. Então, você não está olhando com a devida atenção disso. Velho, são 2 pontos. É muito difícil a gente não ter mais venda com mais lead. Então, é muito difícil você ter muito lead e não vender nada. Isso aí é realmente impossível, seja com processo furado, seja com produto mal envelopado, né? Mas você precisa começar a ter controle disso, porque as coisas são escassas. Estratégia é você fazer um objetivo com o recurso que você tem. Porque senão era muito fácil, você pega empréstimo no banco, coloca dinheiro, gera mídia a qualquer custo aí, gera lead a qualquer custo, porque com o volume você vai fechar e no longo prazo você vai reter cliente. Só que essa não é a conta. E a galera, ela desprioriza e simplifica muito o processo comercial, o processo de geração de demanda como um todo. Né? Então, realmente, eu acho que um dos erros é você ter dó de investir. Eu vejo muita galera com dó de investir mesmo. E aí, óbvio, seu dinheiro tem que retornar. E talvez essa pessoa comece a ter dó porque ela se frustrou lá atrás. Já investiu, não teve retorno. Só que, de novo, eu acho que é a metáfora do coração, cara. Você não pode desleixar com seu coração e nem deixar uma pessoa qualquer cuidar dele. Cara, essa analogia é forte pra caramba. E é o que a galera mais faz, né? A locomotiva para gerar caixa é comercial, não tem como. Só que o que abastece essa locomotiva, o gás, é geração de demanda, né? E aí é onde a galera mais tenta economizar. Indo para a prática, poxa, esse primeiro bloco aqui, cara, a gente entendeu o porquê que a agenda do comercial normalmente fica vazia, né? Então tem vários erros aqui que a gente já abordou, de basicamente não saber o que é tá cheio, o que é tá vazio, depender do ocaso ali para conseguir lotar, né? Então não saber os canais que geram hoje, não ter, claro, um processo ali de engajamento, não ter uma embalagem de solução legal, né? Uma comunicação bacana e acabar se comoditizando. Isso torna mais um no meio da multidão, e se torna mais um, não é atrativo, não é sexo suficiente para trazer esse cara para dentro do comercial trabalhar. E também a gente entendeu que existe essa dualidade, né? A demanda ativa e a demanda passiva. Aquela demanda ativa mais indicado para aquelas empresas ou no início de operação, ou aquelas que têm um cliente final que é mais difícil de ser encontrado na internet, e a demanda passiva naqueles casos em que, de fato, a gente consegue ter o cliente mais ali dentro da internet e que ele consegue ter mais pessoas, né? Então, dito isso, agora a gente vai para a prática de como que a gente salva uma operação dessa, ou as possibilidades que existem, né? E aí existe algo interessante que rola até da gente compartilhar o nosso próprio caso ali, algumas coisas que a gente já faz, mas olhando ali para uma conta nova que a gente pega para poder fazer esse processo de geração de demanda, cara, de maneira geral, quais são os funis de geração de demanda, né? Olhando para todo esse espectro, desde do inbound ali, de mídia paga, até a parte de prospecção também, para conseguir lotar a agenda do comercial de maneira muito breve ali, quais são desses funis que você indica para algum desses casos, enfim, dá uma palhinha para a galera que eu acho que isso tem muito a agregar. Legal, cara. Assim, eu acho que um dos que mais performa, mas um dos mais difíceis de fazer é conteúdo.
conteúdo vai elevar o nível de consciência, vai começar a ter relação. Então, à medida que você posta frequentemente, a pessoa começa a ter mais relação contigo, te entende como mais familiar, e no momento de decisão, no momento de procurar por alguma solução, ela vai acabar te procurando por simplesmente lembrar de você. Então, isso apareceu muito e gerou valor, né? Só que esse é um dos mais difíceis. E eu não recomendo a galera começar nele, porque eu acho que ele demora um pouco mais a tracionar. Existem outros funis que também geram muito valor, como é o nosso caso, que a gente está fazendo muito webinar. A gente passa ali, 1 hora e meia, se entregando valor para caramba, para quem está ali do outro lado, para um nicho específico, para uma dor específica, onde a pessoa, e aí é o que a gente brinca também, né? Educação, aprendizado, é quando você muda o comportamento. Então, a maioria das pessoas que assistem o webinar, principalmente que você faz, elas saem com a mudança de comportamento. Então, ela já gerou valor, já levou o nível de consciência, com uma oferta boa, com um envelope bom, você traz algumas pessoas para comprar de você, uma reunião de vendas, você começa a literalmente a replicar isso, porque é um webinar com conteúdo de valor e reunião de vendas com processo comercial alinhado. Então, esse hoje eu acho que é um dos melhores funis, principalmente para quem vende aí ticket médio, ticket médio alto, né? Agora, existem outros funis também que, a depender do seu negócio, poxa, eu sou um negócio B2C, eu vendo para pessoas, né? Eu sou um varejo, algo do tipo. Existe funil de captação direta que funciona muito bem, né? E aí, dentro desse cenário, você vai precisar basicamente ter uma oferta muito boa, que a pessoa não tem uma jornada de compras tão longa, não é uma venda complexa. Então, com a oferta boa, uma venda um pouquinho mais emocional, você acaba conseguindo destacar muito do mercado. Então, assim, hoje, eu acho que o empresário que vence aquela barreira da ansiedade de, quero gerar lead, e começa a entender, cara, será que eu estou conseguindo gerar valor? As pessoas estão me enxergando no mercado, eu estou me posicionando de determinada forma, e principalmente estou ofertando alguma coisa que vale a pena para outra pessoa, aí sim eu acho que esse empresário vai começar a se diferenciar. E aí existem N funis, funil de diagnóstico gratuito para você, eu vou trazer o Eduardo aqui, vou entender da empresa dele, vou dar um diagnóstico, nada mais justo que eu fazer uma oferta depois para ele comprar de mim. Esse é um bom funil também, né? Tem um funil de VSL, que é um funil de carta de vendas, onde funciona muito bem para compras de médio ticket também, mas aquela compra que você precisa conscientizar um pouco, mas não quer ter um time comercial, essa carta de vendas funciona muito bem. Você chama a pessoa para uma página onde tem um vídeo, ela vai assistir um vídeo de 5, 10, 15 minutos e depois vai para uma determinada ação. Então, acho que hoje esses são os principais funis que a gente pode utilizar, mas, Matheus, está complexo? Gera valor, tem um processo comercial redondo, aplica tráfego pago, você vai conseguir vender. Boa, vou até dar o próprio depoimento aqui do que a gente mesmo fez dentro da operação aqui, principalmente nos últimos anos aí, que fez a gente construir o que a gente está construindo, né? Então, a gente começou muito no funil mais de relacionamento, né, de contato quente. Então, no WhatsApp mesmo, de pessoas que a gente conhecia, a gente está trabalhando com isso, etc, tudo mais. O Mário, né, fez isso bastante ali conosco, né? Então trouxe bastante cliente legal e no Dinâmico abriu no jogo aqui, tá? Às vezes o grupo de WhatsApp que a gente tinha com outros empresários, etc. Vi que você participa do grupo XPTO, tenho visto empresas daquele grupo reclamando de disso aqui normalmente na operação, isso tem acontecido com você? Não, legal, desenvolvendo mesmo uma conversa. Depois que a gente trouxe uma receita ali, que a gente estava usando a maior parte ali da grana nossa mesmo, do dinheiro que a gente tinha de empresa para operação, né, e tudo mais, a gente começou a fazer os primeiros funis ali de mídia paga direto, né, para um ALP, direto assim, ia para o ALP, mas um fundo de funil, né, um diagnóstico gratuito. Então esse lead era da Meta Ads ali, a gente fazia o formulário, né, para uma página de captura, esse formulário caía dentro do nosso CRM, a gente abordava essas pessoas, agendava reunião, e depois começou a fazer isso bastante tempo, trocou um pouquinho só o formato dele, mas foi mais ou menos nessa mesma pegada aí por muito tempo. Depois a gente acabou acoplando mais um de material rico também,
e aí isca gratuito, material rico, a mesma coisa, específico daquele nicho, e rodando aquele outro funil, e foi muito legal que quando tinha esses dois funis aqui rodando, tinha indicação acontecendo, tinha o funil direto acontecendo, né, do diagnóstico gratuito ou sessão estratégica, e tinha ali o funil de, basicamente, a gente gerar ali essa parte da isca gratuita, né? Então, esses eram os funis que a gente tinha. Basicamente, foi assim que a gente fez até chegar a acoplar mais um funil, funil de webinar também, então são vários deles. Até um grande erro que eu vejo que a galera fala, mídia paga. Mídia paga é um canal, funil é outra coisa, funil é a estrutura que você vai fazer. Quais funis aqui que eu vejo 8, né? Especificamente 8 tipos de funis para você concentrar e talvez a fase de cada um que eu olharia, tá? Para a gente já ir para o final. Primeiro, um funil de contato quente, eu acho que toda empresa deveria começar através disso, que é de recomendação. Cara, seu WhatsApp tem vários contatos, puxa alguns deles aí, chama eles, fala com o que você trabalha, que eu tenho certeza que você vai trazer algumas reuniões para você poder fazer. Se você é vendedor iniciando na operação, faça isso. Se você está com um produto novo, comece assim. Se você está com uma empresa nova, comece assim. Ou se você nunca fez antes e tem uma empresa consolidada, faça assim também. Então, só o grande cuidado é nunca faça pelo fundo de funil total de falar só da sua solução, tá? Depois, existe o funil ali de prospecção ativa mesmo, prospecção ativa, outbound, etc. O direto, o friozão de cold call, um dos que eu menos gosto, sendo bem transparente aqui. Então, já fiz bastante lá atrás, etc. Mas nunca foi um lance que a gente conseguiu escalar muito por N fatores. Mas tem uma galera que gosta, que faz, enfim. Sessão estratégica, o terceiro funil, tá? Então, o funil de sessão estratégica, basicamente, mídia paga ali, tráfego pago, etc. Você traz a pessoa para uma reunião, para uma call de vendas, para diagnosticar um problema dela. E aí, esse funil com VSL ou sem VSL. Funil de webinar, o quarto. Funil de webinar, basicamente, você faz um conteúdo gratuito ali, né, e tudo mais, para aumentar esse nível de consciência. O funil de isca paga ou gratuito, então você pode usar esse aqui, principalmente o gratuito, se você acerta muito bem nele, você consegue muito volume, num custo baixo. Então, para quem quer ter muito volume de maneira muito rápida, é a principal pedida aí. Um funil de conteúdo também, que o Matheus trouxe, né? Então, conteúdo para você ir impulsionando e divulgando ali e tudo mais orgânico. Funil de social selling, que é meio uma prospecção ativa com conteúdo também, né? Então, mescla ali os dois. Mas a gente tem conseguido bastante agendamento através desse funil ali no nosso próprio perfil da empresa, né? Nem o pessoal. Funil de indicação, o sétimo funil aqui, indicação ativa. Então, pedir indicação e recomendação para quem você está falando. E um outro funil que é também um funil ali de material rico, né, de isca gratuita, que é um funil de estudo de caso. Esse, particularmente, ali a gente vê ali em algumas operações, enfim, vê que tem bastante sucesso, mas basicamente são esses aqui os funis que eu falaria, assim, para a turma que está escutando a gente, dar uma olhada e dar uma atenção especial caso queira lotar o comercial. Preciso fazer isso num prazo muito rápido, gerar o máximo volume de lead. Tem um time comercial que consegue educar essa galera, meu processo é muito consultivo, vai de funil de isca gratuita. Um tema muito bem adaptado. Alguma recomendação a mais? Um diagnóstico, né? Então, eu também vou muito no meio de funil, porque você pega um lead barato e você faz quase que um outbound, só que de um cara que já deu uma flertada com a sua empresa, sabe? Então, Exato. acho que isso é bom. Mas, assim, eu acho que antes da gente explorar novas terras, você tem que olhar o que a sua terra hoje está dando ainda de produção que você não está explorando, né? Antes de você se aventurar em outras coisas, eu vejo muita gente olhar para a base, né? Eu lembro que teve um cliente que entrou e, quero vender mais, quero captar mais lead, etc. Cara, a gente olhou para a base, fizemos uma estratégia, assim, em coisa de uma semana, ele vendeu 40 mil reais, sabe? Então, a grana estava ali parada. Além disso, a gente fez toda a parte de aplicação de funis ali para ele, né? Então, o que é o meu grande ponto? Não é um ou outro. Cara, você tem que fazer tudo. É o que a gente brinca, né? É volume, né? Coloca volume aí nas coisas, que com certeza você vai empilhando, vai conscientizando mais, melhorando a sua oferta, e aí você vai conseguir vender mais, agendar mais reuniões. Enfim, eu acho que isso aí fica infalível quando você faz muito. Boa. Então, basicamente é isso. A gente abordou aqui por que seu time comercial continua com a agenda vazia, os principais erros, desconstruiu alguns mitos aqui.
e trouxe também basicamente ali 8 grandes funis que você pode trazer dentro da sua operação, a ordem que a gente mesmo fez para nós, para você voltar seu comercial. Se você gostou desse episódio aqui, não se esquece de se inscrever, compartilhar com quem faça sentido, e a gente se vê nos próximos episódios. Satisfeito, Matheus? Perfeito, cara. Foi muito bom. Vamos trazer mais conteúdos desses, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar um pouquinho da experiência e trazer alguns pontos que a gente já viveu para outros empresários. Fechou? Então não se esquece de se inscrever e acompanhar a gente para mais desse. Um abraço, até mais e fui!